Oi, divas lindas, estão me ouvindo bem? Eu tô aqui na recepção do hotel. Aqui já são meia-noite. E, né, tava aqui me segurando. Tô com um pouquinho de cara de sono, né? São meia-noite aqui. Mas, na verdade, esse olho aqui é de tanto rir. Vocês viram no story? Ai, eu mato o Thiago me colocar uma piada dessa essa hora. Meu Deus, eu não consegui parar de rir. Vocês viram a piada nos meus stories da mulher que fez o suco pra cagar? Ai, meu Deus, não posso falar sobre isso que eu começo a ter ataque de riso de novo. Jesus amado, depois olha. Se vocês estiverem precisando rir, aliás, essa é uma ótima estratégia. Se você não tiver legal, muda a sua fisiologia. Ah, tô deprimida, eu sei o que, vai ver uma piada, vai ver alguma coisa, juro. Você muda a sua fisiologia, assim como se você muda a sua força do seu corpo, a força física mesmo, você se sente mais segura. Você aplicar uma mudança emocional, eu ensino muito isso no meu desafio, mais equilíbrio emocional, né? Você aplicar a mudança através do seu corpo dá muito resultado também. Não precisa ser só através da alma, através do espírito. Você pode fazer isso através do corpo. Você é tudo isso. Você é corpo, alma. Então você pode você pode iniciar a partir de qualquer um dessas etapas aí, ou do corpo, da alma, da mente, enfim. Vamos esperar o Ítalo aparecer. Vamos falar de feminilidade com o Doc. Ai, nem acredito. O Doc, vocês sabem que é da minha Assembleia de Vozes, né? Todo mundo sabe aqui. Quem não sabe, não é possível. Vamos esperar ele aparecer. Ah, tô aqui já. Aí eu mando... Peraí que eu nunca fiz isso. O que eu faço agora? Esqueci desse detalhe. Tô aqui já. Pera, eu mando... Gente, como que faz isso? Ai, meu Deus. Doc, eu acho que você tem que me mandar uma solicitação. Doc, é você. Você me manda uma solicitação para participar. Ah, a Ju tá aqui, a Pri tá aqui. Ai, suas lindas. Aqui é meia-noite já falei, né? É só pra deixar claro que... Por que eu tô com os olhos assim? Ué, eu não recebi solicitação. Pera aí, deixa eu ver. O Doc disse que já mandou. Cadê? Aqui, fico falando. Aí, pessoa tagarela. Mandei, apertei. E aí, Andréia? Oi, Beleza? Doc! Seu Tô lindo. na, tô na Tudo bem? área já. E aí? Como você tá? Tô bem, tô aqui no Rio, cheguei hoje. Achei que fosse ontem nossa live. Por isso Eu que eu também, te. eu também, Por confundi. isso que eu achei que fosse, porque você botou lá. Eu tinha visto É, não, eu no vi. teu feed, era Aham, live hoje, só que isso era ontem. Aí eu aham, falei pra Joline, pô, Joline, fala pra André passar pra terça, porque eu tô aham. aqui em Friburgo, eu tava viajando num lugar que Sim, não pega de jeito nenhum. Não tinha sim. sinal lá. Por isso que eu nem consegui Aham, gravar nada, não fiz videozinho, não fiz live, não fiz nada, porque lá não tem jeito, não pegava. Aí tinha um aham. Wi-Fi do hotel, mas o Wi-Fi também absolutamente instável, não pegava de jeito nenhum. De Sim, vez em sim. quando eu conseguia entrar no Insta Eu e fazer um vi negócio. até uns posts do Senhor dos Anéis, inclusive você lembrou disso aí, muito lindo, Aham. muito legal isso, muito legal essa a simbólica do Senhor dos Anéis, nossa. Aliás, esse ano eu quero fazer de novo o seu curso, que não dá para ficar Boa. muito tempo sem ir. Boa. Ó, que mais tem a turma, vão ser 21 turmas esse ano, né, André? Vão ser acho que 11 em Todo São mês em São Paulo, Paulo, né? e acho que são 11 em São Paulo ou 10 em São Paulo, sei lá, e o resto vai ser rodando por aí. Nossa, vai ser muito animal. Vai ser Nossa, mesmo. e tá muito animal. Eu fui lá, né, o mês passado, passei lá. E você estava falando, nossa, foi Uhum. muita coincidência. Você estava falando bem de feminilidade, perguntaram sobre isso, né? E até levantar esse assunto, isso é o assunto que está agora em voga, né? Inclusive, a Eu feminilidade. tinha te citado, tinha acabado de, você não viu, mas eu tinha te citado lá na aula.
E Ai, aí, eu tinha acabado de falar de você, aí você entrou uns minutinhos depois. Tava você, Nossa, foi Raíssa, muita quem mais tava? coincidência. Tava o pessoal todo lá, né? A Paula, tava com a doutora Ah, é Paula verdade, a Paula também. tava também. Aham, aham. Que legal. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Você tem mil coisas aí para fazer e estar aqui com a gente. Nossa, Ah, tô aqui é pra isso mesmo, André. mais um Essa aqui é presente. a Mais um minha, essa presente aqui é a minha, além do esse ano. pancadão. Então, esse ano eu vou voltar com as lives diárias, né, Dilei? Porque eu tô aqui. O que aconteceu ano passado? Só pra vocês saberem, né? Até é bom Aham. falar aí pra tua audiência também. Uhum. Que, cara, a verdade é que eu sou muito desorganizado, né? Médico é um bicho desorganizado. O médico só Uhum. funciona com secretária e lugar pra trabalhar. Se você tira essas duas coisas do médico, ele não sabe fazer mais nada na vida. Isso é verdade mesmo. E tem outra Muito coisa bom. também. O pessoal não acha, mas eu sou fleumático, né? E É. a água ela esparrama. Então, se eu não Aham. tenho uma coisa para conter, acaba que eu vou esparramando e aí o negócio não funciona. E se uma Aham. outra coisa também que eu nunca falei disso direito também, mas se eu pegar meu mapa astral, tem água para tudo quanto é lado. É água no meio do Sério? céu. Não, só no meio do céu que não tem água, mas ascendente de água, meu signo solar é água, 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 água. Então ainda pega o elemento astrológico, pega o elemento do temperamento, dá uma descompaginada. Então, quando É to... eu perdi meu consultório assim, não perdi meu consultório. O que acontece é o seguinte, eu parei de atender, Aham. né, para poder me Aham. dedicar ao livro, me dedicar às outras coisas, que eu precisava escrever os livros, né? E aí eu falei, cara, vou precisar parar de atender esse ano para poder dar um gás aqui nas coisas que eu preciso publicar, etc. Sim. E aí eu passei meus pacientes pro Dario, né? Alguns deles foram pro Dario, né? Uhum. O psiquiatra Dario, o pessoal acompanha o Dario, né? Sim, sim, E, todo mundo e acompanha. ele tava lá na palestra do Rota 2020, né? Você Tava tava em lá, São Paulo. conheci ele pessoalmente, super fofo. Total, total. A gente é amigo desde Aham. o exército. Aí eu passei para ele consultório, me recolhi para poder escrever, realmente consegui, né, fazer as coisas que eu precisava fazer, mas por outro lado deu uma desorganizada geral. Uhum. Então, o que acontece? E aí depois a gente alugou um escritóriozinho para poder fazer nossas atividades e tal, mas, cara, o escritório eu achei péssimo, André. Assim, péssimo. Você tava falando da coisa material, né? Você, Sim, sim. eu tava te ouvindo aqui, eu entrei no primeiro minuto da tua live. Aí eu tava ouvindo Aham. falar assim, a gente ajustando o corpo, a gente consegue ajustar outros projetos superiores também, né? O ajuste do Sim. corpo, ele dá. A Uhum. estrutura física também. Digo assim, a tua ambiência, dependendo do teu escritório, dependendo da tua casa, você vai ter um comportamento de um certo tipo. Isso Sim. é óbvio. Todo mundo sabe Uhum. que uma casa desorganizada deixa a gente meio nervoso. Uma casa É, bonita deixa a mas gente as mais pessoas alegre. desvalorizam isso, né? As pessoas têm aquela tendência lá de falar isso é fútil, né? Que é corpo, Uhum. não é para ligar, é fútil. E isso tá na cabeça de muita gente, né? Tem que ignorar isso porque isso é feio. Tem que ser intelectual, tem que ser. Exato. E isso é E aí o que complicado, acontece? né? Ah, E aí eu aluguei lá, a gente alugou aquele ah. escritório, só que era totalmente confinado o negócio e era meio compartilhado, assim, puta, eu não conseguia produzir nada lá. A verdade é essa, eu precisava sair de lá para poder produzir. Sim, sim. Aí eu fiquei sem lugar ano passado para trabalhar. Foi horrível. Aham. Nossa, eu te Mas aí, entendo completamente. porra, horroroso, né? Esse ano já tá resolvido, tá resolvido Aham. mesmo o problema, Aliás, né? seu Então, escritório é lindo, aquele todo de vidro, né? Quando você tá aquele lá é. com ar, não sei o que, arrasou. Nossa, achei style demais. Você vai Aí ver. E esse aí ano, esse ano vai ser, mas esse ano vai ser tudo de madeira, vou mudar também, porque aquele negócio não funcionou para mim, André, não funcionou. todo de Aí eu vidro não rolou. Todo não mundo te rolou. olhando. Tá, Não rola. E aí eu tá, imagina. atrapalho os outros, porque eu falo alto, entendeu? Aham, Então, aí eu tenho que ficar contido, mas não consigo ficar contido. Puta, é um inferno aquilo. aham, aham. Aí, enfim. E o Arno é o quê? Eu não identifiquei o temperamento do Arno. Ele diz que ele diz que ele é fleumático, mas pra mim ele é melancólico, obviamente ele é melancólico. Ele acha que ele é É, fleumático, né? Mas ele é é, melancólico, o Arno é eu acho que é melancólico. melancólico O Arno é mesmo. melancólico. Tem jeitinho de Mas ele melancólico. acha que ele é fleumático, eu não vou discutir com ele, deixa pra lá. Porque se eu discuto com o melancólico, aí ele fica mais. Não vou discutir. Então Não, deixa não, ele não lá. dá, não dá, Eu não. falo, Meu não, filho cara, é você é fleumático. melancólico. Não, Não, você é fleumático, não, sim, é tudo bem. exatamente. Aham, tá bom, Óbvio. filho. É assim. Que demais, que demais. Eu tô entendendo bem o que você está falando aí de escritório. Eu trabalho em casa também agora e depois do pancadão aqui veio tantas divas maravilhosas aqui. Eu tô fazendo um trabalho sensacional graças a você aqui do resgate da feminilidade. Tô nessa também de achar um canto para mim em casa. Nossa, ter um pouco de paz. Eu tenho uma nenenzinha, né? E fica aí um pouco mais complicado, mas estamos indo. A gente vai do jeito que dá. Eu também não sou nada organizada, eu não consigo arrumar um roteiro. Eu tento, eu cheguei à conclusão que falei, nossa, acho que não é meu perfil fazer roteiro. Tô chegando a essa conclusão. É, Porque às vezes não ajuda. às É, vezes atrapalha, né? A gente tem que papai. entender como é que é como é a nossa dinâmica, né? Como que a gente funciona, né? Melhor, né? E aí, é,
engatando nisso sobre a feminilidade, né, que é o tema que a gente vai abordar hoje, que as divas aqui estão ansiosas para ouvir você sobre isso, ansiosíssimas, todas nós, porque o assunto evolui. Inclusive, você vai estar com um projeto esse ano maravilhoso de ajudar as mulheres a emagrecer, né? E Ajudar a os homens galera, também, e né? os homens também, né? Óbvio, os homens também. Você como homem, e que você teve esse projeto ano passado, né? E teve uma super transformação. Isso faz toda a diferença, né, Doc? O que acontece, André, assim, só para o pessoal saber, a história também eu nunca... Eu falei para um outro lugar assim, mas nunca falei. A questão é essa mesmo, que eu tava no... Deixa eu só dar um recado pro Márcio, acho que é Márcio Ninoleto, sei lá. Uhum. Marco Ninoleto. Ô, Marcão, tu não quer ouvir o que a gente tem para falar? Tchau, pô, vai embora, cara. É só ir embora. Ó, é uma dica para ele, eu não sei se ele sabe, mas tem um botão aqui em cima com um xizinho que é fechar. Aí você fecha. Cara, é impressionante. Acontece um negócio muito maneiro. A gente para de falar. É muito louco, cara. Tem um botãozinho assim, esse é um xizinho aqui do lado. Aí você clica. Do nada, você não vê mais André e eu. É foda, é muito maneiro essa invenção do Instagram, eu adoro. É assim, é só você clicar e pronto. Aí você não ouve mais a gente. É muito bom pra você, cara. Vai te fazer bem. Tá? É isso aí. Tá Arrasou. bom? Tá enchendo o saco aqui, porra. Maluco chato pra caralho. Um monte de gente carente e ficam duas pessoas falando de si mesmo. Falei, cara, não tem ninguém falando dela. Eu não tô falando de mim, nem ela tá falando dela. É só você ir embora, cara. Ele tá carente, ele quer, a gente manda um beijo pra ele. Beijo, Marcão. Beijo no seu coração. Oh, meu Deus. Marcão, nem reparei que você existe, Marcão. Porra. Me perdoe. Eu tô aqui. A gente tá aqui conversando, tá tão bom. Mas vamos lá. Marcão foi embora, agora a gente pode começar, então. Agora é. Ô, Marcão. Pô, que coisa. Fantástico. Doc, eu queria que você falasse, então, um pouco mais, para a gente começar assim, da submissão, né? Tá. Você fez uma live muito legal sobre isso, muito esclarecedora, mas ainda tem algumas mulheres que ainda confundem. Pode falar, tô te ouvindo. Tá. Submissão. Teve umas perguntas assim, fala a relação, qual que é a diferença de submissão e obediência, que tem pessoas que confundem submissão com obediência. Aí eu percebi a bagunça que é, porque, na verdade, a obediência está atrelada à submissão. Na verdade, é a omissão que não, né? Então, vamos conversar um pouquinho para ver se as divas se entendem, porque realmente a mulherada, eu mesma fui uma dessas criada num ambiente feminista e machista também, né? Então, eu entendo completamente o que elas passam, eu passei por isso e... O caminho, na verdade, é aquele mesmo, né, Doc? É você se internalizar, você fazer todos aqueles exercícios que eu fiz inconscientemente, todos aqueles exercícios do seu BFF, do Closet Friends. É impressionante, você foi falando cada um, eu fui fazendo essa coisa inconscientemente, sabe, fui fazendo esses exercícios e no fim das contas é isso que tem que ser feito, independente de qual é o assunto, né, Doc? A gente tem que ter esse diálogo interno e encontrar a nossa essência, né? Mas falando da submissão, porque o como é o que a mulherada mais pergunta, mas como fazer isso, né? Mas como fazer isso? Mas como conseguir isso? Como conseguir? Então, tentar falar um pouquinho sobre a submissão na linguagem mais simples possível. Claro. Então, André, o que acontece é o seguinte, assim, essa ideia da submissão, ela não aparece do nada, né? Essa ideia da submissão, ela não é uma coisa assim que, de repente, alguém criou. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas tem notícia dessa ideia, pelo menos da ideia da submissão. Mesmo uma pessoa que não é religiosa nem nada, acontece o seguinte, tem uma passagem na Escritura que fala sobre isso, né? Fala sobre as mulheres sejam submissas aos seus maridos, né? Então, pelo menos, há 2000 anos, essa ideia, ela está escrita. Certo. É uma ideia que está escrita. Né? Então, é evidente que, num ambiente que é o nosso ambiente atual, vamos lá, na década de 60, sobretudo, teve uma grande rejeição a toda a linguagem que fosse religiosa. Né? E a nossa geração, ela entra um pouco nisso também. Né? Isso não é um privilégio, por assim dizer, entre aspas, das gerações da década de 60, 70 e 80. A gente herda esse spiritus mundi, essa ideia de ver a religião como uma coisa, né? A gente mesmo já deve ter falado isso. A maior parte das pessoas que está aqui talvez já tenha dito alguma coisa do tipo, Ítalo,
Eu acho que a religião prende, a religião trava. A gente é desse tipo, a gente foi criado com essa ideia de que a religião é uma coisa que trava, que prende, que a religião é o ópio do povo, né? A gente ouviu isso milhões de vezes na nossa vida. Sim. E a gente mesmo já pode ter repetido isso inúmeras vezes. Do tipo assim, ah, Ítalo, eu gosto até de Deus, eu gosto de espiritualidade, mas religião eu acho que é uma coisa ruim, né? Então, é natural que no nosso tempo a gente tenha uma rejeição a qualquer coisa que esteja escrita ou inscrita na Bíblia, tá? Por um lado, isso. Por outro lado, não. Os religiosos, pessoas que de fato se converteram, protestantes, católicos, etc., elas não vão se apegar a essa ideia e vão falar, não, então tem que ser submissa. Sim. Você deve ter um monte de diva aí que é religiosa, que é protestante, que é católica e tal, e acha o máximo essa ideia de ser submissa, mas é verdade que quando ela chega na casa dela, ela também não consegue fazer isso. Ela acha estranho, fala, puta, então agora eu devo estar pecando, ou então eu devo estar... E aí cria uma confusão igual. Uma cobrança. É uma confusão que aparece tanto para quem não tem religião e para quem tem aversão às coisas religiosas, quanto para quem tem religião e para quem quer aderir ao que está escrito lá. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Primeira advertência que a gente precisa fazer nessa live é que esta não é uma ideia da Escritura, tá? Não é que assim, eu preciso ser submissa porque isso está escrito na Bíblia, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, assim. Não é daí que vem, é o inverso. Todo livro sagrado, André, tanto né, os livros orientais quanto os livros sagrados ocidentais, o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, os Vedas, qualquer livro sagrado, eles têm uma característica muito interessante. As coisas que estão registradas ali, elas não são, ao contrário do que o pessoal pensa, né? Porque é óbvio, no nosso livro ocidental tem lá uma parte que é mandamentos, né? Então as pessoas têm a ideia de que a escritura, ela é como se fosse um código civil, um código penal. Uma coisa que eu preciso seguir, é um juízo que vai recair sobre mim, e se eu não cumpro aquilo, se eu não estou observante aquilo, ora, vai cair sobre mim uma maldição, uma infelicidade, uma coisa do tipo. A primeira advertência que a gente precisa fazer é que é o inverso disso. Os textos sagrados, os textos sacros e os textos místicos, e tanto os textos literários excelentes, eles fazem o inverso. Eles só registram aquilo que já é da natureza das coisas. Aquilo que já é a natureza do mundo e a natureza do homem. É o contrário. Você está entendendo assim? Não era assim, aí de repente chegou lá, registrou no texto sagrado e agora eu preciso cumprir. Falando, né? É o inverso. Só está no texto místico, no texto sagrado, no texto literário excelente, né? Não nesse texto, dessa porcaria literária aí. O que de fato está no homem. Então, por exemplo, você vai lá e vai ler Shakespeare, que é um texto literário excelente. Né? Não é que o Shakespeare está cagando uma regra de como que a inveja é. Né? É o contrário. Ele viu, porque ele é um artista de primeiro escalão, um artista de grande monta, ele viu como a inveja funciona nos seres humanos e está registrando ali, dando uma ajuda para gente. Meu filho, ó, se tu quer entender como é a inveja, dá uma olhada no Shakespeare. Dá uma olhada no Shakespeare. É o contrário. Sim, é o contrário, exatamente. É o contrário. Então, quando o texto sagrado ele põe lá que as mulheres elas devem ser submissas aos seus maridos, ele não está impondo uma regra moral, ou impondo uma regra ética, impondo uma regra penal, uma regra civil. Não é isso. Ele está dizendo assim, olha, o que ele está fazendo? Ele está falando assim, olha, existe uma harmonia das coisas no mundo, que é outra coisa que a gente perdeu. Né? A gente perdeu essa ideia. Assim, existe uma harmonia das coisas no mundo. Então, assim, existe uma simbólica, existe uma naturalidade de funcionamento das coisas. Se você observa, você vai tender a estar mais perto da tua essência. Então, essa expressão da escritura de que as mulheres têm que ser submissas ao seu marido, né? Ela não é uma ideia, volto a falar, vou repetir de novo, ela não é uma cagação de regra. Ela é, assim, ó, é uma observância da natureza das coisas. Que natureza das coisas é essa? Em primeiro lugar, a gente vai ter que olhar para a simbólica, a gente tem que olhar para a simbólica feminina, tá? O que é a mulher, Andréia? Então, assim, olha só, para começar, né? A mulher, ela se distingue do homem em vários elementos. Né? Você vai olha aqui, olha para nossa imagem aqui. É só você fazer um mínimo exercício de observação. Então é o seguinte, olha, mesmo uma mulher feia, uma mulher mal cuidada, uma mulher assim que não agrade à vista, né? Ela tem elementos muito diferentes dos homens. Né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que parar para observar, é a própria natureza das coisas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, um homem, nossa, esse cara aqui é lindo, 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 lindo de morrer. Né? Então, sei lá, o Leonardo DiCaprio, na juventude dele, ele era um homem lindo. Por que ele é lindo? Porque ele parece uma mulher. Você entende assim? O reconhecimento... Imagina o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio belíssimo, no auge dele. Ele é uma menina. Vai pensar, é uma menina, é uma mulher. A pele macia. E quando você olha para um homem e diz, esse homem é bonito,
como é que esse cara aí que andou falando dos gorilas esses dias aí, o ator da Globo, eu não sei o nome dele. Como é que é o nome dele? Que falou. Agora? É o Que tá Casarré. fazendo uns posts, Casarré. Uhum. Você olha pra cara daquele cara, ele não é bonito. Ele é. Aí a mulherada fala assim: não, ele é bonito sim. Não, peraí. Não é, é que homem Repara é atraente. nele. Homem não é atraente. É isso aí, repara a nele. Mulher ele não é é provocante, bonito. É diferente. É isso aí, ele não é bonito, ele é assim. Tu olha pra ele e fala, puta, um cara bonito. Mas ele não é bonito. Ele é feio. Para pensar assim, se você comprar pra mulher. Aí tá, isso é coisa de gosto. Não, tudo bem. Eu não tô falando de gosto no gosto. Sim, Assim. Eu quero dizer o seguinte, olha, além disso. Repara, né? Essa é a primeira coisa. Então a mulher, ela tem características suaves. Essa é a primeira coisa da mulher. O homem tem características marcantes, agudas. Graves, né? Que a gente sempre fala. Né? Então, assim, a mulher, ela se parece mais a um copo. É uma coisa que recebe. Isso é uma coisa simbólica feminina. Se você não consegue... Se a pessoa, a gente, no nosso tempo, a gente perde essa capacidade de observar o mundo. A gente tá sempre disperso pra cacete. Mas a mulher, olha, a própria estrutura interna feminina. A mulher tem uma coisa chamada útero. A mulher tem útero. O homem não tem útero. Né? A dinâmica sexual. Como é que a dinâmica sexual se dá? O homem expele algo. E a mulher recebe algo. Não é assim? Quer dizer, qual que é o ápice, do ato sexual? Né? Sim. Então, assim, olha, o homem está enviando algo e a mulher está recebendo algo. Né? A mulher tem uma característica, que é a característica do acolhimento. Tá? Aí você para pensar assim, fala, olha, Ítalo, mas o que você tem a ver com a submissão? Fala, mas, olha, é que isso é a submissão. Isso é a submissão. É receber abertamente, né? É total. A questão é assim, pessoal, foi que você começou a live falando assim, olha, a submissão, ela se confunde muito no nosso tempo com a omissão. Né? Com você ser um zero à esquerda. Sim. Com você... É com isso que a submissão se confunde hoje. Então, assim, a primeira limpeza da nossa cabeça é, olha, peraí. Uma coisa tem a ver com a outra. Você pode ter homens absolutamente omissos, homens absolutamente também zero à esquerda. Isso não tem a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. O que a gente está falando é o seguinte, olha, a força feminina, ela aparece quando a mulher se instala num lugar de receber e transformar. O útero faz isso, né? Que é o símbolo do copo, que é o símbolo do útero, que é o símbolo feminino. Isso é a mulher. Transforma o esperma numa vida. Numa vida. É impressionante. Numa vida, é claro que a capacidade de transformação que a gente tem, né? Então, você vê assim, olha, isso é a força feminina. Isso é a porra da força feminina. É exatamente. A mulher que está nos lugares e ela recebe e transforma, ela está dentro da sua dignidade feminina. Está dentro da sua dignidade feminina. Você está entendendo? Sim. Aqui, olha só, a Jéssica botou aqui, ó, a raiz etimológica de submissão, Jéssica, não se pega nisso que você não vai entender. Ela botou assim, ó, submissão, sob a mesma missão, né? Submisser, assim, eu estou na mesma missão. Assim, eu sei que alguns pastores falam isso, alguns padres falam isso não está errado, mas você não vai entender nada. Você não vai entender nada, porque você vai ter ideia assim, a mulher então está sob a mesma missão do homem. Fala, puta, tu já entendeu tudo errado. Não é isso também. Não confunde, porque você vai confundir tudo. Escuta o que a gente está falando aqui, que a gente chega lá. Sim. Então, André, o que a gente vê hoje? A gente vê hoje um ambiente masculinizado de algum modo para as mulheres e feminilizado para os homens. Isso é o que a gente vê a todo instante. Então, assim, a mulher queimou os sutiãs e entrou no mercado de trabalho, sei lá. Sim. A mulher, ela precisa ser chefe da casa. A mulher precisa ganhar dinheiro. A mulher precisa fazer tudo. Mas como é que eu vou compaginar a feminilidade quando eu preciso fazer isso tudo? Então eu já sei. Eu vou largar meu emprego e vou cuidar da casa. Fala, puta, isso é uma ideia absolutamente estúpida. Por quê? É estúpida porque você precisa de dinheiro. Talvez a tua família precise de dinheiro, precisa da tua contribuição financeira para casa. Isso não tem nada. Isso o pessoal não entende. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente, essa confusão. A mulher, na verdade, ela abandonou o fato dela ter ido para o mundo do homem, né? Ela ter conquistado o mundo do homem que antes ela só observava, e por isso ela domina muito bem o mundo do homem, né? Porque ela sempre prestou atenção no mundo do homem, né? Mas o erro dela é uma confusão muito grande isso agora. Não é que ela foi para o mundo do homem, para o mercado de trabalho, mas é que ela, por ir lá, ela abandonou o que ela já tinha, né? Ela abandonou toda a instalação feminina para viver o mundo do homem, aí que ela se torna o Carlão, né? O famoso Carlão. O Carlão, exatamente. Né? É que eu ia falar agora. O que acontece? Você pega uma mulher que, obviamente, ela vê sobre ela um peso financeiro, ela pode... Às vezes é isso, às vezes, sei lá, o marido está desempregado e a mulher trabalha. Ou então a mulher ganha mais do que o homem. Sei lá, são as dinâmicas da vida que sempre foi assim também. Então isso não é nossa privilégio do nosso tempo também. Sim, isso é um outro erro, tá? Mas assim... A verdade é essa. Só que a mulher, ela falou assim, não, eu preciso trabalhar, então preciso ser um homem. Falou, opa,
Esse é o problema de dor Esse é da o mulher problema, hoje. ela achar que tem que ser um homem para poder ser valorizada nesse mundo. Ela tem que trabalhar como uma mulher e não querendo se tornar um homem, né? Aí que tá o grande erro. Exatamente. Isso é demais. Aí a gente vai lá, André, a gente começou aqui falando da escritura, né? Porque é da escritura que vem essa ideia, né? Assim, a mulher, para a maior parte das pessoas, eu já disse que não é. Isso está na própria simbólica da natureza, a própria simbólica do mundo. Na escritura tem uma chave de compreensão para a gente, se você quiser pegar esse símbolo também, que eu acho um símbolo fantástico. Assim, Ítalo, eu não sou religioso, não conversa comigo isso. Eu odeio religião. Eu falo, olha, mas o problema é o seguinte, a questão não é essa, a questão é assim, você é alfabetizado ou não, aquilo ali é um texto, entendeu? Então você pode ler o texto, pegar o sentido do texto. Como qualquer outro. Como qualquer outro texto. Sim. Tem uma cena lá, que é uma cena fantástica, é uma cena na qual está o Cristo, ele foi até a casa dos amigos dele, e está o Cristo lá com duas irmãs, né, que eram amigas dele, e ele está observando a cena, e de repente ele faz um comentário que é o grande comentário sobre a feminilidade, André, para minha visão de mundo, porque eu percebo como solução hoje para o nosso tempo, tá? Que é o seguinte, estão duas irmãs, tá? Uma chama-se Marta e a outra chama-se Maria. A Maria não é a Maria, mãe do Cristo. É uma outra Maria da história. Uma outra Maria, tá. Outra Maria. Então são duas, são uma Marta e uma Maria. São irmãs. A gente já começa a observar o próprio nome delas. Certo. O próprio nome delas. Ó, Marta, Maria. Marta e Maria. Se a gente tiver um pouco de sensibilidade estética, e o Bruno Tolentino, que é um puta poeta, é o grande poeta brasileiro que já houve, ele fala uma coisa, ele era muito engraçado. Ele estava lendo, às vezes, um poema de tragédia, ele começava a rir. Falei, porra, Bruno, esse foi um poema de tragédia, por que tu tá rindo? Porque esse cara não domina a linguagem, isso aqui é uma merda. Você tá escrevendo errado. O Bruno, ele tinha uma coisa que é ouvido. Ele ouvia as coisas e sabia o sentido delas. Isso se perdeu também, ninguém tem mais essa porra hoje em dia. Essa sensibilidade, então, né? A sensibilidade estética. Então, quando a gente ouve o nome de Marta, tem um elemento duro. Né? Duro. Não. É uma consoante explosiva, uma consoante que explode. Ela é dura, ela marca algo. Você pega esse conjunto, o RT, o Marta, né? Isso lembra pra gente uma palavra chamada rito. Né? O rito tem essas duas também consoantes, rito. Marta, rito, né? Tem um R e tem um T. Marta tem um R e tem um T. Ou seja, rito, ordem, né? Medida, estrutura. Né? Então tem essa figura ali na cena que tá fazendo as coisas acontecerem. Ela tá limpando o chão, ela tá assando o peixe, sei lá, tá assando a comida, ela tá organizando tudo, ela tá agindo, botando estrutura, botando ordem. Essa é uma cena. Estou compreendendo perfeitamente. Do outro lado, você tem Maria. Você tem Maria. Você tem vogal pra cacete aí. Você tem uma abertura. Né? Maria, ela tava aos pés do Cristo. Sim. Sentadinha, ouvindo lá a história dele. Ele devia estar contando alguma história da vida dele, sei lá, da vida das pessoas. Ele devia estar falando lá. E Maria está simplesmente olhando. E a gente consegue imaginar que o Cristo olhando para aquilo, de repente ele fala uma coisa muito estranha que desconcerta todo mundo. Essa é uma passagem que desconcerta todo mundo. Essa é uma parte da história que a gente fala assim, meu Deus, mas acho que o Cristo deu uma exagerada, porque ele fala assim, Marta, 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 por que te preocupas com tantas coisas quando uma só é necessária? E Maria escolheu a melhor parte. Olha só. Isso é do cacete. Então, olha só. Nossa. Ele marca aí uma coisa. Fala, veja bem. Aí a pessoa fala assim, Ítalo, mas aí fica difícil pra mim, meu filho. Porque, na minha casa, se eu não ponho comida, se eu não ponho a lasanha no forno, se eu não arrumo as coisas, se eu não lavo a louça, se eu não vou trabalhar, o marido não sai do sofá, todo o marido sai do sofá, porra, a coisa não anda. Né? Então, aqui já tá uma puta de uma incompreensão, André, que é o seguinte, olha só. Sim. A vida da mulher, a vida do homem também, ela é uma união perfeita entre essas duas figuras. Ela deve ser uma união perfeita entre as duas figuras. O que é a reprimenda do Cristo? Qual que é a advertência do Cristo para Marta? Olha, cuidado. Você está só agindo. Você está como uma espada que entra. Espada que entra é símbolo masculino, porra. Sim. O homem entra. Você vê o ato sexual, você vê as feições do homem. Né? As traços curvilíneos da mulher, as feições brutas do homem. O homem brutas entra. E duras, ele entra, ele é insistente e ele é o nosso limite também, né? Tipo, aqui chega, para aqui, a gente vai, né?
A gente é leve como asa, como pluma, a gente vai indo, vai indo. A gente precisa, a complementariedade. E aí entra a complementariedade de Rolha Marias, né? Que é muito interessante. Ô, André, fala pro pessoal aí, ó, porque tem uma seguidora que fala assim, ela que tá falando que você tá fazendo cara de paisagem chocada com tanto machismo. Você tá chocada com machismo? Não, só pra eu saber. Chocada com machismo? Que machismo, gente? Eu não consigo, eu ainda não tenho muita prática em live como você, aí eu não consigo ler e prestar atenção ao mesmo tempo. Só pra saber, porque é uma seguidora não, aí. Tá Diva, tá... não viaje, isso não tem nada de machismo. Não viaje. Diva. Quem que falou isso? Não sei, foi uma diva, foi alguém aí que tá seguindo. Não sei se ela é diva ou não. Aqui mas... não tem nada de machismo. Tem nada... Se você quer saber de machismo, eu tenho um destaque falando do que é machismo lá no meu Instagram. Assiste lá, porque não tem nada a ver com isso. Isso não é machismo. Pelo contrário. Na verdade, isso é a ordem natural. Vou botar um parêntese aqui rápido. Que quando a gente fala... hoje, essa é uma coisa também que, que eu vejo claramente. Eu fiz um post esse dia. Você viu que eu vi que você comentou lá, falando sobre... Sim. Falar sobre o que é feminino, sobre a feminilidade, virou machismo. É uma coisa muito esquisita. É muito doido isso. É muito doido isso. É uma tristeza real. É triste que é um trabalho duplo que eu falo que eu tenho que fazer aqui, que é primeiro limpar tudo que foi poluído na cabeça da mulher, porque ela nasceu nesse ambiente. Ela não aprendeu isso depois, ela nasceu nesse ambiente. A geração de hoje, a geração até passada, nasceu nisso, né? Então, primeiro limpar isso e depois mostrar o que é de fato ser mulher. A mulher precisa saber o que é ser mulher. Chegamos num ponto de que precisa aprender. E antes disso, aprender o que é ser humano. Isso é mais bizarro daqui a ainda. Pouco. Exatamente. Isso é mais bizarro ainda. Isso é louco. Mas continua que estava interessantíssimo. E aí a história é essa, assim, olha, o que a Maria da cena tá fazendo? Né? Ela tá contemplando, ela tá observando, ela tem um olhar. Ela tem um olhar. Sim. O olhar que tá fazendo o quê? Ela tá recebendo e transformando no coração dela as coisas que estão acontecendo, estão sendo ditas. Né? E só um parênteses, só é possível fazer isso, que é o que a gente fala muito aqui, se a mulher silenciar e esperar. Que é duas características que a mulher perdeu hoje em dia. Ela quer falar o tempo todo e reagir o tempo todo. E a reação é típica do homem, não é da mulher, né? Então, essa característica da espera e do silêncio, putz, esse X aí que elas precisam voltar a alimentar, né, Doc? É isso aí. Então, André, assim, esse é muito curioso, né? Então, quem falou isso foi o André, não fui eu, só para falar machismo. Isso não é machismo nem feminismo. Isso é a natureza humana. Não. Isso é a natureza como as coisas funcionam. É claro que a nossa inteligência está aí. Se a mulher quiser fazer de outro jeito, ela que faça. Né? Se o homem quiser fazer de outro jeito, ele faz também. Cada um faz o que quiser. A gente está tentando assim, relembrar coisas que foram esquecidas. É só o que a gente está tentando fazer. E é claro que quando a gente relembra coisas que foram esquecidas, e essas coisas elas são razoáveis, elas são boas pra gente, a gente vai tender a viver mais harmonicamente, mais feliz, no final das contas, né? Esse é o ponto da história. Liberdade. Esse é o ponto. Total. É a verdadeira liberdade. E é isso que você está falando. Então, o que a Maria da Cena ela tá fazendo? Essa é uma chave de compreensão do cacete. Assim. O que ela está fazendo ali? Ela está observando e está transformando dentro dela. Veja, esse é o poder feminino. Exatamente. Eu vou falar uma frase aqui, André, que as mulheres vão pegar essa porra e vão ferrar com a nossa vida. Vão ferrar com a nossa vida. Assim, ó, o poder feminino entra na dele e sai na tua. Grava essa porra. Você tá assim, essa frase, ela resolve tudo. Entra assim, na dele e sai na tua. Entra na dele e sai na tua. Porque isso é a força feminina. Exatamente, mas olha o que recebo de relato aqui de mulheres que experimentam isso. Falo, só escuta, espera, não precisa responder, espera o dia seguinte, deixa isso transformar dentro de você e usa sua inteligência. Enquanto você querer dar patada, ele vai te provar, até falei esses dias, ele vai te provar que a pata dele é muito maior que a sua e ele vai ganhar. Ele vai sempre ganhar. Porque essa é a força dele, não é a tua. Não, e aí esse é outro ponto. Ou não. Ou o que vai acontecer? O homem, ele olha pra mulher que ou ele vai virar frozinha. E vai virar, exato. Porque ele olha pra mulher que ele ganha e fala assim, cara, essa mulher, ela tá querendo... eu vou falar, porque não são 11 da noite, então eu tenho que falar outra expressão aqui. Essa mulher tá querendo mostrar que tem um braço maior que o meu, né? Um braço mais forte que o meu. Exatamente. Né? É que eu ia falar outra coisa que não exatamente o braço, mas pode ter criança escutando aí. Então, assim, essa mulher tá querendo mostrar que ela tem um braço maior que o meu, né? Eu não vou bater de frente com ela porque eu amo ela. Porque ela é minha mulher, você tá entendendo? E se eu bater de frente com ela, é óbvio que eu ganho. Porque, porra, o meu braço é maior que o dela. É simples assim. Eu grito mais alto, eu sou mais forte. Isso não vai acontecer. Na maior parte das casas, né? Não acontece isso.
Né? Isso é evidente. Quer dizer, Sim. a coisa da agressão masculina por isso é raro acontecer. É aí raro. falou, como é raro. Então, Mas claro que o feminismo fica fazendo um barulho com isso, óbvio mas isso é a minoria. Isso é a minoria, graças a Deus, né? Isso é a ordem sim. do mundo continua de pé, né? Sim. Então o que o cara faz? Ele encolhe. O cara encolhe. Quando ele encolhe... E para o homem encolher é fácil também, né? Porque a tendência dele de se acomodar... É óbvio, é fácil. A tendência do humano é a tendência do homem. Beleza, tu quer fazer aí, faz. Então, essa é simples, né? A coisa é fácil. Então, vai fazer. Eu vou ficar deitado no sofá, dentro da televisão. É o que eu vou fazer. Né? Então, das duas, uma. Ou ele vai bater de frente, que é mais difícil, né? Ou ele vai se encolher. Quando ele se encolhe, pronto, o sinal está invertido. Né? O sinal está invertido. Inverteu. A mulher virou homem, simbolicamente, óbvio, não de verdade, e o homem virou a mulher. E foi isso que eu falei, e todo mundo entendeu, uma meia dúzia só que não entendeu. Quando eu falei lá da coisa, que é o seguinte, olha, o problema é que a mulher, ela fica querendo ter um pênis, mas é um pênis imaginário. O pênis imaginário não serve pra nada. Né? Porque no pau da goiaba, no limite, você tem uma... Não serve pra nada. Então a coisa é essa, André. Assim, é uma imaginação. Tentando concretizar a coisa aqui. A coisa concretizando é a seguinte, olha, o resgate da feminilidade, é óbvio que ele passa também pelos homens serem homens. Ponto. É óbvio que é uma outra queixa das mulheres, né, André? Deve ser para você, porque é para mim aqui. Sim. Porque ele não? Por que ele não começa primeiro e tudo mais? Isso tem muito. Isso eu recebo muito. Para mim é muito... E não, elas não estão erradas. Mas fala aí, o que você ia falar? Que para mim isso é muito simples, porque assim, eu acho que cada um, não é, eu acho, mas assim, claramente cada um tem um dom, tem um talento. Tem uma função a se cumprir. Como você sempre dá o exemplo do cinzeiro, ele serve para eu usar a cinza e ele está lá. Cada um tem uma função. Nós também temos uma função. Ser mulher tem uma função, ser homem tem uma função. E claramente a função da mulher, a inteligência dela é a subjetiva, é aquela que não se vê. E aquilo que não se vê é aquilo que é o belo, que é o bom, que é o verdadeiro. Então a gente carrega uma responsabilidade, sim, pesada, de trazer a espiritualidade para o mundo nesse sentido, de transformar a gravidade terrena que vem do homem, que o homem é muito terreno, de amanciar isso, de amortecer isso, né, que eu falo para elas. Então a gente tem essa responsabilidade de amortecer. Então sim, a mulher saiu de casa. O motivo não importa de quem é a culpa, qual foi o motivo, se dane-se, não importa. Mas o fato é que a mulher que conseguiu sair e dominar o mundo do homem, não foi o homem que foi para o nosso mundo. A gente tem esse poder de fazer o que a gente quiser. A gente não precisa do homem para nada, se parar para pensar. A gente não precisa, mas a gente precisa intrinsecamente. Espiritualmente, a gente precisa, necessita. Né? Mas, então, a gente tem essa necessidade. Tanto que a mulher hoje, a empoderada, está aí, independente de tudo, mas está triste, chorando porque não tem um homem. Porque, de fato, intrinsecamente, a gente foi feito um para o outro. Né? Que bom que você está falando isso. Que bom. A gente foi feito um para o outro. Que bom que você tá falando isso, porque é óbvio que é isso. É óbvio que é isso. É óbvio, cara. Se só assim que gera vida, pô, tem que falar mais sobre isso. Exato. Se não precisasse um do outro, homem faria filho com homem, mulher com mulher, e tá tudo certo. Mas não e aí é o que eu ia assim falar funciona. isso, é que essa queixa, ela é uma queixa que aparece, ela é real. Ela é real. Assim, tem um monte de homem que não aparece. Ela é real. Só que o problema é o seguinte, pessoal, então, é uma coisa que eu sempre falo, olha, eu falava isso no consultório, eu falo isso nas lives, eu falo o seguinte, olha, o meu público é 80% de mulheres. Tá? O teu deve ser, sei lá, 90%, 95% de mulheres, sei lá, né? Sim. Apesar de estar aparecendo vários homens trazendo as mulheres assim. É isso, é óbvio. E isso é ótimo, porque isso realmente eles estão vendo. Minha mulher precisa ouvir isso é ótimo. Só que então, o que é a questão? A pessoa tem que ter, eu sempre falei no consultório, eu falava o seguinte, olha, meu filho, que o teu marido tem problema, ou o contrário, às vezes era o cara que chegava lá, que a tua mulher tem problema, eu sei, é óbvio que tem. Só que quem tá na minha frente é você, não é ela. Ou o contrário, é você, não é ele. Então, quando eu falo essas coisas, mas você bota todo o peso na mulher, minha filha, é que meu público é feminino. Eu tô falando pra vocês, você tá entendendo? Então não adianta eu ficar é horrível. Então, o homem tinha aqui, não sei, mas quem tá me ouvindo não é homem, quem tá me ouvindo é mulher, porra. Sim, você tá entendendo? 80% do meu público é feminino, 80% das coisas que eu falo são pra mulher. Né? Então, as 20% que eu falo que é pra homem, mais ou menos assim. Exato. Não adianta. Eu vou ficar botando a culpa no outro sujeito. É óbvio que ele tem culpa também. Se meu público fosse 80%, óbvio que tem. Só que aqui, 50-50, acabou. Só que assim, Pronto. Se você parar para ver os dois, qual é a capacidade? Quem tem mais capacidade de transformar isso, de modificar isso? Gente, é óbvio que é a mulher. A mulher sabe o poder que ela tem, porque ela usa quando ela quer.
Ela usa quando ela quer. Então, Acabou, essa eu sou mulher, eu posso falar isso aqui, vocês me desculpem, mas a real é essa. A gente pode, quando quer, a mulher usa, né? Tem muitas situações aí na mídia que acontece isso, né? De mulheres empoderadas, independentes, mas que a hora que quer, ela usa a sensualidade, ela usa de todo o poder dela para conquistar o que ela quer. E aí, quando não interessa, aí é assédio, é abuso. Então, assim, a mulher, ela tem uma inteligência subjetiva. Ela move sem mover, né? Então, já dizia, né, Aristóteles, né? Quem faz isso é Deus, né? Então, assim, a gente tem uma proximidade com a espiritualidade muito maior, né? Muito mais forte, porque o homem, ele tem outra vocação, ele tem outra missão, né? Ele tem que desbravar o mundo. Aquele post, inclusive, que você fez do Olavo foi fantástico, né? Aquele texto, ele é fantástico, né? Ele falando, ele é foda, aquilo, né? Não, aquela... Foi demais aquele ironia, que foi demais, porque aqui eu até dei um print e falei, não, vocês têm que ouvir isso para equilibrar um pouco, porque esse lance dessa mídia GNT e tudo mais, ficar empoderando a mulher, que a mulher é maravilhosa, ela merece... Sim, a mulher, ela sempre foi tratada com um pedestal a ser conquistado por ela ter o pudor, né? Por ela se valorizar, né? Ter aquilo de, não, você tem que me conquistar, querido, porque eu sou mesmo um vaso frágil que precisa ser cuidado. Exato. Então, né? E isso a gente precisa resgatar, essa noção de que fragilidade não é algo ruim, não tem nada a ver com ser fraca, né? E que submissão não tem nada a ver com omissão, né? E que o homem tem tanta importância quanto a mulher, 50-50, porque um mundo só de mulher seria um caos infernal, só fofoca, só briga, só não sei o quê, mas um mundo só de homem não ia ter mundo, ia matar um ou outro. Ia matar um ou outro, óbvio que é guerra. Né? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Mas assim, é isso aí. É o que você falou. Assim, existe uma. Aí, André, é uma coisa que a gente tava. Só pra ir. Porque tem um monte de gente aqui. A Mariana tava perguntando assim: ok, mas como fazer? Calma. Isso calma. é. Porque isso é pergunta de $1 milhão. Isso é pergunta de $1 milhão. Assim, essa é uma outra coisa também. Falar, vou fazer aqui um e-book com os 7 passos. Cara, beleza. Faça, vai ajudar, mas não vai resolver. Porque a questão é assim. Eu falo de isso. verdade, é muito mais poético do que qualquer outra coisa. Né? Então, é recuperar a poesia da coisa. É muito mais poético que qualquer outra coisa. E de fato não tem uma receita de bolo para quase nada do que é importante na vida. É o que eu falei, receita de bolo só serve para fazer bolo. E bolo não é importante. Você pode comer qualquer coisa, você tá entendendo? Essa que é a grande questão. É para aquele apetitezinho, né? Então tem que ouvir a coisa. Aqui tá a atividade feminina. Assim, você ouve a coisa, guarda no coração e vai vendo como no dia a dia você faz. A primeira chave a gente já deu aqui. Falou, olha, é esse poder de ouvir e transformar. De olhar. Silencia e espera, não reajam. Vocês querem uma primeira dica é essa, silencia e não reaja. Espera um pouquinho, conta até 10. Eu tenho umas táticas, vou falar aqui se meu marido estiver ouvindo, me perdoe, mas assim, tem umas táticas, por exemplo, de uma música que você ama, começa a ouvir essa música na sua mente, em vez de explodir, começa a cantar essa música, aquela música lírica maravilhosa. Mas respira e vai vir, porque a nossa sabedoria vem, a resposta, que é o que fazer, que não necessariamente... Às vezes não tem nada para a gente fazer, na verdade. A coisa se resolve por si. E essa loucura, essa ânsia da mulher hoje de querer reagir, responder logo e não esperar isso acontecer, que está atropelando, que está atrapalhando você que está perguntando como. Começa a parar de falar o como. Eu ia falar isso pra ela com carinho. Eu ia falar isso agora. Parando, respirando, controlando o dedinho para escrever isso. É isso aí, é isso mesmo. Isso é o primeiro sinal. Olha, tá muito ativa. Tá muito agitada. Exatamente. Né? Tá muito ativa, tá muito agitada. Calma. Né? Essa é a primeira coisa. Assim, isso, vou te falar, isso também não é só virtude de mulher, não. É virtude de homem também. Chama paciência. Né? Sim, é humana. É humano, óbvio. Né? Só que é claro, a gente tá falando pra mulherada. Então, pra mulherada, assim, tem um negócio aí de esperar que é super importante também. Assim, a mulher tá muito ativa, tá muito agitada, tá querendo intervir, tá querendo mexer, tá querendo que a coisa resolva rápido, que saia do jeito dela. É que não é assim que o mundo funciona em lugar nenhum, né? Também não é assim, os homens vão botar assim, mas muito menos no mundo das mulheres. Né? Então, essa é a primeira coisa, a conquista da paciência. A paciência é fundamental para qualquer porra, para qualquer coisa. Né? Que é o que a gente tava falando ali, olha. Ítalo, mas é muito fácil, porque, voltando ao assunto lá das 2 irmãs, né? Tá bom, é que Maria tá ouvindo um monte de coisa boa ali, então é fácil ficar quieto ouvindo. E quando eu tô ouvindo um monte de asneira, como é que eu faço? Falo, mas aí que tá o poder da transformação também. Né? Você tá ouvindo um monte de asneira. Falo, olha, aí, vou falar, aqui reside um pouco do amor.
né? O que é o amor nesse sentido? O amor nesse sentido assim, é dar para o outro uma coisa que o outro não tem. Então, se eu tô ouvindo uma coisa que não tá bem, não tá adequada, não tá legal, eu posso pegar e intervir de uma primeira, não, botar o ponto, marcar a posição, né? Falar, não, eu não concordo, é um jeito de fazer, que não resolve nunca e não ajuda ninguém. Outro jeito de fazer, cara, ouvir e entender onde está o erro da coisa. E tentar, num outro momento, ajudar a pessoa que você ama. Sim, sim. Isso funciona para educação de filho também. Porque exatamente filho, isso que eu tô pensando agora. É a mesma coisa. Porque assim, você tá olhando ali, coisa. o moleque ou a garota tá fazendo uma merda. Fala, tá bom, você tem que fazer alguma coisa, tem que intervir. Tá bom, intervém lá com teu filho. Só que não é ali que você educa a pessoa. Porque ali a pessoa tá agitada pra cacete já também. A pessoa ela tá com a substância mental, confusa. Ela precisa extravasar, falar. Ela precisa, sei lá, tá ali, fazendo merda, né? Vai lá, contém, faz o que tem que fazer. E depois, depois, no momento de calma, você dá aquilo que a criança não tem. Na educação, na educação de filho é muito mais fácil a gente fazer isso, é muito fácil de ver isso. Mas no relacionamento marido e mulher, no relacionamento entre homem e mulher, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso é a substância do amor. É você dar uma coisa pro outro que o outro não tem. Sim. E pra que os dois se uniram? Essa que é a porra da coisa. Pra que os dois se uniram? Pra que vocês estão namorando? Pra que vocês estão noivos? Pra que vocês estão casados? Exatamente o ponto, né? A pessoa entra achando que o outro vai suprir as carências dela e isso é outra coisa, Ítalo, que está completamente bagunçado, né? E tem tudo a ver com a toda a quarta camada que você fala, que o Brasil tem a quarta camada. São duas coisas aí. A primeira é o pessoal entrar... Isso é uma outra falácia, hein? Não sei o que você fala sobre isso, André, que eu nunca te ouvi falando sobre isso, mas assim... a gente se completa... Mais ou menos, né? Porque se você se completasse mesmo, tu não tinha se casado. Se você fosse completo, se você não precisasse de nada, tu ia pro mosteiro virar monja, sei lá. Sei lá. Tu ia só o que falta que é eu e Deus, então beleza. Mas a gente que não tem vocação para ir pro mosteiro, a gente não tem vocação para ir pro convento, a gente tem que conseguir declarar isso. O homem e a mulher, caralho, falta algo em mim. Que ele tem. Que ele tem. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Aí daí vem outra ponto. Mas aí só eu tenho que receber. Peraí, aqui que eu quero chegar. Mas é que falta nela algo que você tem. E falta nele algo que você tem. E esse que é a natureza do amor. Assim, cara, o que falta na minha mulher e eu tenho que completar nela todo dia? É esse olhar. Esse olhar. E não o olhar inverso que a pessoa tá... Como é que ela pode me alimentar? O que ela não tá me dando, que ela deveria me dar. Não, é isso o que também eu tenho, é importante. que ele não tem, que eu posso dar. Agora, mas não vem primeiro, né? Isso que eu ia falar. Então, assim, não vem primeiro. Então, se eu estivesse fazendo uma live para os homens, eu falei assim, não, você tem que dar primeiro. Porque é para os homens. Mas quando eu uma live para a mulher, eu vou falar para a mulher, é você que tem que dar primeiro. Tem que dar primeiro. Sim. É quem tá ouvindo que tem que entender. Assim, se tem homem ouvindo aí, a gente também, eu vi um monte de homem escrevendo aqui, você troca essa coisa. É o contrário então, do que tu tá falando. Assim, eu que tenho que dar primeiro. É aquela mesma coisa que eu falo sempre, André. Assim, ninguém te deve nada. Sim. Aí o pessoal pega assim, ninguém me deve nada. Então, eu não devo nada pra ninguém. Falei, não. É o contrário, espertinho. É assim, ninguém te deve nada, mas você deve tudo aos outros. Você deve respeito, você deve amor, você deve sustentar, você deve um monte de coisa. Você deve honrar teu pai e tua mãe, você deve agradecimento ao policial que tá lá dando a vida por você. Né? Então, assim, e tem tantos exemplos ordinários no dia a dia que se as pessoas pararem para pensar só um pouquinho, elas vão perceber que tem os momentos que elas se doam em primeiro lugar, é impressionante. A mágica acontece, que elas tanto esperam de as pessoas olharem para elas. Isso acontece na coisa simples, sabe? Você vê um senhorzinho passando, você ajuda ele de alguma forma, e em algum momento, instantaneamente, pouco tempo depois, alguém te ajuda em alguma coisa que você estava esperando. Acontece algo legal. Se a pessoa parar e pensar um pouquinho, meditar um pouquinho na vida dela, ela vai lembrar dessas situações. E isso eu sempre peço para as pessoas fazerem esse exercício, porque nas pequenas coisas a gente percebe essa dinâmica da vida, que é assim que funciona e acabou, né? E não tem essa de tipo, não, eu faço do jeito que eu quiser. Não, tem uma certa dinâmica da vida, como você sempre fala, que é assim que funciona. Ou você entra, absorve essa dinâmica e aí você é feliz, ou você luta contra ela e você vive tenso, você vive duro, você vive agressivo, você vive sozinho. E tá tudo bem, você escolhe o que você quiser, né? Mas... E tem uma outra coisa também, André, que remonta o próprio simbolismo da origem do homem e da mulher, que é uma coisa que tá isso tá em qualquer texto, né? E se a gente olhar para a coisa, ela funciona de modo simbólico, não precisa tomar como verdade, né? Mas assim, simbolicamente ela é muito útil pra gente. Falar, o homem, ele tem nele, a composição inicial do homem é dupla.
tá? O homem, ele foi feito do quê no início? No início não havia homem, não havia mulher, não havia nada. Vamos colocar assim, né? É esse ponto que eu O queria homem, chegar contigo. ele foi feito de barro e sopro. Barro e sopro. Ele foi feito de materialidade, barro, né? É coisa muito pegadinha no chão. Então aí a pessoa fala, mas o sexo pro homem é diferente. É mesmo, de algum modo é mesmo. Então tem esse elemento, mas não é só no sexo, tem tudo. Né? Então o homem, ele é muito material, só que ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de abstração altíssima. Porque ele é sopro, é abstração, que paira sobre tudo. Ele consegue extrair rapidamente o conceito da coisa e olhar de modo muito objetivo. A mulher, ela não foi feita da mesma matéria do homem. Para pra pensar, da onde vem a mulher? A mulher vem da carne, da costela. Né? Ela vem assim, ó, já estava com... Essas matérias que estavam separadas, elas já estavam compostas. E ela vem da carne. A carne, ela não é sopro, não tem uma grande capacidade de abstração, mas também não é tão animal, tão material quanto o homem. Não é. Então, quando você fala assim, a mulher, ela tem a capacidade de observar mais, tem mais essas coisas assim, mas mais ou menos. Assim, o que eu quero dizer com isso? Olha, o sexto sentido feminino, o pessoal fala, rapaz, a mulher pega no ar as coisas. O que é isso? É porque a mulher é feita dessa natureza, assim, ó, tá tudo meio conectado pra mulher. Pro homem tá meio desconectado, você tá entendendo? Assim, o homem não pega muitas coisas assim. Ou ele consegue extrair um conceito rápido da coisa e dar uma solução, ou ele vai ficar, estagnado no pó. Essa é a coisa, você tá entendendo? E a mulher não, a mulher... Eu acho muito engraçado isso. Eu vejo o marido assim, viajando, você não tá enxergando o que tá acontecendo. E não enxerga. Não, mas às vezes na sutileza social, na sutileza das interações, a mulher pega as coisas no sexto sentido. Mas o sexto sentido não é bem sexto sentido, é o quê? É porque a mulher, ela tá com esse elemento composto aqui. Sim. Então, às vezes, isso é discussão de homem e mulher, discussão não, mas assim, a dinâmica de homem e mulher, ela é... Ó, a mulher tá lá falando das coisas dela, né? O que aconteceu no dia, uma coisa com uma amiga, coisa de projeto para educação dos filhos, coisa, sei lá, dos projetos profissional. E tá tudo meio embaralhado. Essa que é sempre a verdade. A mulher sempre ela põe o negócio meio embaralhado. A gente tem um mundo infinito. A gente conecta tudo. Conecta tudo e o homem é um de cada vez. Um de cada vez. Esse um de cada vez do homem, André, é o que a gente chama até que assim, o homem ele faz assim, ele abstrai a coisa rápido, entendeu? Isso porque essa é a natureza do homem, é assim que ele vê. Sim. Então, às vezes, o homem está conversando com a mulher e ele está querendo uma solução para um problema, que absolutamente para a mulher não é exatamente um problema. Ela não quer uma solução, ela só quer falar. Ela só quer falar. Ela só quer falar. Então, assim, isso são os dois que tem que perceber. O homem tem que olhar para a coisa e falar assim, olha, é que ela é feita de costela, de carne, você tá entendendo? Tá tudo meio embaralhado ali, né? Ela não precisa do sopro, ela não precisa de um conceito formado aqui. Isso vai irritar, isso vai entrar na carne, vai irritar mais ainda. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente precisaria falar há muito tempo, assim, que, putz, isso resolveria 90% de briga de marido e mulher. Fato. Isso é muito fato. Inclusive, eu estou falando sobre isso na minha assinatura que eu lancei do Desperte Diva em dezembro, né? Inspirada nos seus lançamentos, porque eu me inspiro tudo em você. Eu lancei em dezembro e lá o objetivo é esse mesmo, é falar de cada detalhe, pegar cada pontinho e eu vou falar muito sobre isso, sobre a diferença do homem e da mulher, porque falta esse entendimento mesmo, desde a superfície do fenomenológico mesmo, né? Claro. Que daquele famoso livro das mulheres as mulheres de Vênus e o homem de Marte, né? É isso aí. Aí aprofundando, né? Porque não adianta começar lá do profundo, porque realmente perdeu-se. Realmente essa geração não sabe o que é ser mulher, o que é ser homem. É a crise da desorientação mesmo, né? O que é, onde a mulher pode ir? Qual que é o maior problema da mulher hoje que eu recebo assim? Ela não sabe o que se comportar. Ela vai encontrar com um rapaz que convidou ela. O que eu faço? Para onde eu olho? O que eu digo? Como eu sento? O que eu me... Sabe? Perdeu completamente. Posso falar sobre mim? Não sabe o que fazer. Isso é uma coisa que é natural, sempre foi. A mulher simplesmente era, né? Mas não é mais, né? Rolou assim... E o homem também está passando por isso. Total, né? total. Não tem como. Se um passa, o outro passa. Se um está em crise, o outro está em crise. Não tem como. E aí eu falo da força feminina. Eu sempre bato nessa tecla. Que se comparar a força feminina e a masculina é mais física, a da mulher é essa força subjetiva de transformar. Então, se a gente tem esse poder de transformar, a gente pode começar por nós a transformar essa situação. É a força da sedução, né? Exato, que no nosso tempo, o homem não tem isso. Não tem. A sedução, ela também é muito mal compreendida. Ela vai sempre para um lugar sexual, né? Assim, vou seduzir para levar alguém para a cama. Eu falo, olha,
Isso é um elemento da sedução mesmo. Eu vou falar pra você, a mulher não precisa fazer isso pro homem querer ir pra cama com ela. Assim, é simples assim. A mulher não precisa disso pra fazer ninguém querer ir pra cama com ela. É só falar, bem, ele vai. Tá bom. O teu fone desconectou aí, eu acho, André. Não sei, dá uma... Desconectou? Não, foi, agora voltou. Melhorou? Melhorou, agora foi, voltou. Tá. Então, assim, a sedução, ela não é isso exatamente. Essa é a parte mais rasteira da sedução. Francamente falando, a mulher não precisa seduzir ninguém. Assim, é só falar, oi, tô aqui. Se o cara é disponível, vem cá. pronto. Então, pronto. Isso é a parte mais fácil. Isso é o de menos. Né, isso é uma coisa ridícula. A sedução mesmo não é essa. A sedução é essa coisa assim que não tem que olhar como uma serpente que seduz pro mal. É o contrário, é a sedução pro bem. É a sedução para elevar o ambiente na família, para elevar o ambiente no namoro, para elevar o ambiente no noivado, nas relações que a mulher se mete para, né, qualquer um profissional. Você tocou num ponto interessante, elevar o homem. Aí que tá o ponto. A mulher, você querer elevar o seu homem num nível acima, isso é algo inaceitável para a mulher hoje, sabe? Porque ela quer disputar com ele. É isso aí. É isso que é o ponto. Assim, relação, pessoal, com todo o amor do mundo, assim. Para relacionamento dar certo, os dois têm que querer se elevar. Essa que é a coisa, é dar o que o outro não tem. Exatamente. Quando a gente entra numa disputa de quem tem mais razão, de quem tem, é mais forte, quem ganha mais. Quem ganha mais. Cara, a verdade é alguém vai ganhar. É só isso. Tá bom, alguém ganha. Numa disputa tem um ganhador, né? Um vai ganhar, outro vai perder. É isso que tu queria? Tá bem. Então tá. Mas isso não é relação saudável, isso não é relação complementar. Casou pra isso, né? Casou pra isso, francamente, né? O homem e a mulher, os dois, né? Os dois. Sim, os dois. Essa é a primeira coisa, né? Essa é a primeira coisa. Olha, a mulher, ela tem essa capacidade mais do que o homem, assim, observar e transformar. Eu sei já o que tá faltando nele. É óbvio. Né? É óbvio, assim. Só que o problema é o seguinte, com o feminismo, isso é muito bem. Com esse feminismo, mas eu vou elevar o macho, eu vou aumentar a força do patriarcado. Cara, então, assim, isso não tem pé nem cabeça. Isso, de fato, é uma construção social. Isso, de fato, é uma construção cultural. Na verdade, algo disso existe, mas é muito remoto, não é desse jeito. Isso, francamente falando, André, se você me permite falar aqui, é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Isso é francamente uma palhaçada. Né? Então, a coisa é a seguinte, olha, isso é outra coisa também que a gente tem que ajustar aqui no nosso discurso. Das duas, uma. Ou a gente vai escolher ser um panfletário revolucionário que vai falar socialmente, ou a gente vai escolher falar assim, para os casais, para as pessoas que estão ouvindo pra gente, de carne e osso, aqui na minha frente. Francamente falando, é o que a gente escolheu falar. A gente não está fazendo nenhum discurso de tipo cultural, social. A gente está fazendo, eu estou olhando uma mulher em concreto na minha frente, que está aqui assistindo a gente, e é para ela que eu estou falando. Estou olhando para um homem em concreto na minha frente, é para ele que eu estou falando. Olha, vocês só melhoram se os dois querem se elevar, se os dois querem dar para o outro que o outro não tem. Isso é o amor. Como é que a mulher faz isso? Observando, contemplando e transformando. Como é que o homem faz isso? Dando, enfiando. É assim que faz. Enfiando, realizando. Exatamente. Sustentando. Né? E a mulher protegendo, que é o que a Costela faz, né, Doc? No final, não é o homem que protege, que é uma coisa também meio distorcida. Não é o homem, é a mulher que protege, no fim das contas, é a mulher que sabe o que fazer com o filho quando ele engasga, é a mulher que sabe, que protege, mas dentro de um ambiente que o homem provê, que o homem sustém. Né? Exatamente, essa é a coisa. Exato. E por que a mulher empoderada é tão insegura? Porque ela não tem esse ambiente, esse limite onde um homem coloca e sustém para ela se mover com segurança, com leveza, com tranquilidade. Então, não tem nada mais inseguro que essa mulher. E esse é o ponto. Olha, alguém vai ter que dar o passo. Né, André? Porque aqui que a mulherada trava, aqui que os homens travam também. Às vezes o homem tava assim, puta, mas minha mulher não é assim, minha mulher é um carlão, minha mulher é um macho, minha mulher não sei o quê. Aí vai, então também você. Eu falei, então, meu filho, eu vou bater de frente. Os dois brigando. Vai ficar os dois brigando. É a mesma coisa que a mulher tá pensando aí. Vai, puta, mas eu falo que meu marido não me sustenta, meu marido não garante. Tudo bem, cara, mas aqui, veja bem, isso é discurso social, isso não adianta. A gente tem que falar pra pessoa que tá ouvindo a gente. A pessoa que tá ouvindo pra gente fala o seguinte, olha, deixa o homem dar pra tu, deixa o homem te oferecer, e o que ele entregar, você recebe, né? Você recebe. E por outro lado, você, na tua dinâmica normal do dia a dia, você com carinho, você olha, transforma e retribui, e dá de volta. Isso eu tô falando, André, assim, de um modo muito concreto, eu falo assim, num jantar, numa conversa, numa conversinha, assim, ó, no dia a dia. Eu não tô falando de nada assim extravagante, nada fora do... tô falando nada extravagante, nada fora do nosso dia a dia. Eu tô falando assim, ó, das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Sim.
nas coisas ordinárias do dia a dia. A mulher receber aquilo, transformar e devolver transformado aquilo. É tudo que o homem precisa. Gente, o recado aqui que fica para as mulheres assim, o homem precisa de tão pouco. A gente precisa de muito mais. Nós mulheres, a gente precisa de muito mais. A gente precisa de coisas, de substâncias maiores. A gente precisa de coisas mais profundas. O homem, ele é raso nesse sentido. Ele precisa de pouca coisa, né? Necessidades básicas, materiais, um pouco de carinho e atenção. Ser ouvido e transformado. Ele precisa da nossa palavra e pronto. E ele já quer ir embora para realizar no mundo, porque o homem pira um pouco muito dentro de casa. André, palavras de um homem aqui, se quiser me chamar de machista, fica à vontade, pessoal aí, não tem problema nenhum. Homem precisa de muito pouco mesmo. Homem precisa de carinho, precisa de um sorriso, precisa de sexo. É isso. Pronto. É muito simples. É simples. É simples assim. É simples, é simples. O homem que tá reclamando que a casa tá desorganizada, que tá bagunçada, você pode ter certeza. Não é isso que ele tá reclamando. Não é isso que ele tá reclamando. Não é isso que ele tá reclamando. Não é isso. Não é isso. É porque isso vai te ferir menos. É por isso que ele fala isso. Porque se ele falar do que ele tá, o que tá faltando mesmo, tu vai ser pega no teu âmago. Isso vai te destruir. Ele não quer fazer isso contigo. Então ele tá falando de coisas periféricas. Ouçam. Não é disso que ele tá falando. Então, né?